pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje trabalharemos com polinômios e equações algébricas, né? Estamos iniciando aí a terceira e última etapa. Bom, para começarmos a falar sobre polinômios e equações algébricas, é interessante que a gente conheça um pouquinho sobre o histórico, né? Bom, existem duas relíquias, né, que chamam a atenção quando se trata, né, desse desafio que a humanidade sempre teve em descobrir, em encontrar relações que permitam o cálculo de raízes de equações algébricas. E as primeiras datações aí, né, são de em torno de 1600 a 1900 a.C. Essa tábua de argila, né, a Plimpton 322, ela mostra que os babilônios eles já tinham uma certa noção de resolução de equação do segundo grau. Outra relíquia famosa, que já está ligada aos egípcios, né, é o papiro de Hind, que data aí de 1650 antes de Cristo. Né? Nesse papiro mostra que eles também já tinham uma noção de utilizar incógnitas, né, que hoje a gente designa por x, mas ele conseguiria, através de substituições, eles conseguiam chegar aos valores, né, aos resultados das equações. Tem uma história também interessante que vem depois, né, que a gente hoje conhece como a fórmula de Bhaskara, que na verdade o Alvarisme ele já tinha publicado, né, trabalhos 780 anos, né, no século 8, né, e que só posteriormente, com a fórmula de Bhaskara, que aliás com o estudo de Bhaskara, é que a gente, né, que isso só foi dado lá no século XII, é que a gente hoje utiliza, né, fala a fórmula de Bhaskara baseado nesse trabalho publicado pelo matemático hindu Bhaskara. Porém, né, nas resoluções não se usava a fórmula atual, que só foi desenvolvida 4 séculos depois, mas ainda assim a gente utiliza esse termo de Bhaskara, né? Já no século XVI, os matemáticos introduziram símbolos para representar operações incógnitas, né, o que facilitou para o matemático francês François Viète, que viveu no século XVI, desenvolvesse, né, a fórmula geral para as resoluções de equações até o quarto grau. Na verdade, a história é bem curioso, quem tiver o interesse e gosta, né, dessa área, tem uns fights aí na história entre matemáticos, né? Tem uns personagens aí bem interessantes, como o Niccolo Tartaglia, tem o Girolamo Cardano, inclusive as equações que resolvem as fórmulas, né, matemáticas que resolvem equações polinomiais de terceiro e quarto grau, tem muita participação desses dois matemáticos, o Niccolo Tartaglia e o Girolamo Cardano. Posteriormente, o matemático italiano Paolo Ruffini, já no século XVIII e XIX, confirmou que não existia fórmula para resolução de equações de grau superior a 4. Outra, né, o que a história, que o registro histórico, né, fica publicado, mas tem um caso bem interessante de um matemático por nome Galois. Ele era um gênio, né, que se destacou também aí por pouco tempo, morreu muito novo, né? É interessante que nessa época tinha muito aquela duelos matemáticos, né? Então você é um matemático reconhecido, tem outro matemático também reconhecido, você envia cartas com desafios para aquele matemático e caso ele consiga resolver esses desafios, ele recebe prêmios, né? Inclusive valores em dinheiro, inclusive era uma das fontes de renda desses matemáticos da época. Então teve muitos duelos, né? Como comentei do Girolamo Cardano e do Niccolo Tartaglia, e esses desafios, essas resoluções é que geravam as publicações, né? Então o que a gente sabe da história está bem relacionado com isso. E interessante que o Galois, né, um matemático bem promissor, ele morreu, né, realmente num duelo real, né, com arma de fogo. Inclusive, como ele sabia que o cara que o desafiou para esse duelo, até por causa de uma mulher que eles ambos estavam interessados, e aí acabou que
como ele sabia que o desafiante dominava mais armas, né? Ele acabou escrevendo, deixando algumas coisas escritas, porque sabia que ia morrer. Então, quem tiver curiosidade, é uma história bem interessante. Tem também aí o matemático italiano Paulo Ruffini, que confirmou que não existia fórmula para resolução de equações de grau superior a 4, mas isso somente seria demonstrado definitivamente pelo matemático norueguês Abel, né? Isso já no século XIX. Então é uma história bem interessante que posteriormente, quem tiver interesse, pesquise, porque vale a pena. Tem umas situações, uns desafios, né, entre eles, que quando você aprofunda na parte histórica, você viaja e é bem interessante. Quem tiver curiosidade, depois que procure. Bom, e onde são aplicados, né, esse estudo de polinômios e equações algébricas? Os polinômios eles têm várias aplicações, né, na economia, na física, quando a gente está trabalhando com as diversas aplicações na cinemática, né, estudo dos movimentos, na medicina, o cálculo da velocidade de fluxo sanguíneo, na criptografia, são os algoritmos computacionais que utilizam polinômios para estudar formas técnicas que possibilitam cifrar uma mensagem, entre outros, né? Aqui eu coloquei só alguns, mas tem muitas aplicações. Mas qual é a definição de polinômio, né? Chamamos de expressão polinomial ou polinômio na variável complexa x, toda expressão da forma a nxn, a n-1x elevado a n-1, a n-2x elevado a n-2 e assim sucessivamente até você chegar no grau 2, grau 1, grau 0, né? A2x2, A1x mais A0. Esses termos, a n-1, a n-2, A2, A1, A0, são os chamados, eles são, né, são números complexos. Eu posso utilizar número complexo, não necessariamente só o número real, né? E são chamados de coeficientes. O n, como ele é o maior coeficiente, ele vai gerar inclusive o grau dessa equação polinomial, dessa expressão polinomial. O n tem que ser um número inteiro positivo, tá? A gente só vai trabalhar nos expoentes lá com números inteiros e positivos, ou seja, números naturais. X é a variável, né? Nesse caso que a gente está usando o x aqui, é a variável incógnita. E o maior expoente de x, ou seja, no caso que eu escrevi aqui o n, com coeficiente não nulo, é chamado de grau da expressão. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 5x menos 3, 5x menos 3 é um polinômio do primeiro grau, né? O expoente maior aqui é 1. x2 mais 3x é um polinômio do segundo grau. 2x5 menos 4x2 mais 1 menos 2x menos raiz de 3 é um polinômio do quinto grau, que é o maior índice, né? O maior expoente. Não são polinômios, né? Assim, é interessante falar o que não é polinômio para a gente entender essa situação do expoente inteiro positivo. Então, se eu tenho lá x elevado a menos 2, é como se fosse 1 sobre x ao quadrado, né? Então, eu não posso ter, tem que ser expoente sempre números naturais, inteiros positivos. Então, aqui não é um polinômio por causa desse x a menos 2. Aqui não é um polinômio porque eu tenho a variável lá no denominador. Aqui também não é um polinômio porque eu tenho uma fração, né? Índice expoente fracionário. Não posso ter variável nesse caso, tá certo? O polinômio propriamente dito, né, a função polinomial, você vai colocar agora o f de x, ou p de x, q de x, e colocar a expressão polinomial que a gente viu lá em cima. Então, por exemplo, se eu tenho esse polinômio aqui, ó, p de x é igual a 5x à quarta menos 3x2 mais 2x menos raiz de 3. Posso perguntar aí, quem é a variável? A variável aí, ou seja, a letra que eu estou utilizando aí é o x, né? Então, a variável é o x. Os coeficientes, quem são os coeficientes? Aqui tem uma pegadinha que tem que ficar esperto, porque os coeficientes são 5, tá? Eu não tenho o coeficiente de x ao cubo, ou seja, eu não tenho o termo x ao cubo. É como se tivesse lá, ó, vou colocar aqui lá no cantinho, como se eu tivesse aqui, ó, mais 0x3, tá? Então, o coeficiente de x ao cubo é 0, coeficiente de x ao quadrado é menos 3, coeficiente de x é 2i,
E o coeficiente de x0, também conhecido como termo independente, é o menos raiz de 3, tá certo? O grau desse polinômio vai ser, como a gente viu lá em cima, é o maior expoente. Então, esse polinômio ele tem grau 4. E o termo independente é também o coeficiente de x a 0, ou seja, menos raiz quadrada de 3. Eu posso pedir outra coisa, por exemplo, P de 0, que é o valor numérico de um polinômio. O que seria P de 0, P de 1 e P de I? Né? Então, vou escrever aqui no cantinho, que subiu lá o polinômio. O polinômio ele era P de x igual a 5x à quarta menos 3x2 mais 2ix menos raiz de 3. Então, o que seria P de 0? P de 0, eu vou substituir onde tem x, eu vou colocar 0, né? Não precisa, pela primeira vez aqui, eu vou fazer devagarzinho. 3 vezes 0 ao quadrado, mais 2i vezes 0, menos raiz de 3. Obviamente, toda essa parte aqui, ó, vai zerar, só vai sobrar o menos raiz de 3, que eu vou escrever aqui. Então, resposta, menos raiz de 3. Então, que fique claro aí que o P de 0 vai ser sempre o termo independente, né? Porque todos os outros vão depender de x, se x é 0, vão sumir. O P de 1, o que seria o P de 1? Seria 5 vezes 1 elevado a 4, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2i vezes 1, menos raiz de 3. Se a gente observar, nada mais é que a soma de todos os coeficientes. Se eu somar aí, ó, 5 menos 3 vai dar 2, mais 2i menos raiz de 3, né? Esses termos não dão para somar, então vai ficar dessa forma aí. Teoricamente, a gente, numa resposta, não apareceria desse jeito, eles colocam primeiro a parte real, né? 2 menos raiz de 3, depois a parte imaginária. Só vocês lembrarem da matéria que a gente viu em etapas anteriores aí. E o P de I? O que seria P de I? O mesmo raciocínio. No lugar de x, eu vou colocar I. Então, seria I à quarta, menos 3i ao quadrado, mais 2i vezes i, faltou um pinguinho aqui para o zoom, menos raiz de 3. A gente lembrar das propriedades, né, pessoal? I à quarta, como 4 dividido por 4 sobra 0, dá 1 e sobra 0, isso aqui é a mesma coisa que I elevado a 0, né? Então, fica 1. Então, isso aqui é 5 vezes 1, menos 3 vezes i ao quadrado, a gente sabe que é menos 1, mais 2i vezes i vai dar menos 2, né? Vou colocar devagarzinho aqui, ó, 2 vezes menos 1, porque dá i ao quadrado, menos raiz de 3. Eu ficaria com 5 mais 3, 8, menos 2, 6. Então dá 6, se eu não tiver errado, conta, 6 menos raiz de 3, né? Seria a resposta aí do P de I. Ou seja, simplificando, se eu quero o valor numérico de um polinômio, basta, no lugar da variável, colocar o valor da variável que eu vou encontrar, o valor numérico do polinômio. Polinômio identicamente nulo. O que seria um polinômio identicamente nulo? Né? Seria um P de x aqui igual a zero. Alguns livros trazem assim, ó, P de x identicamente, coloca 3 barrinhas, mas é igual mesmo, tá? Quer dizer a mesma coisa. O que é um polinômio nulo? Polinômio nulo é aquele polinômio cujos coeficientes são igual a zero, né? Por exemplo, digamos que eu te dei um exercício que fala assim, ó, determine A, B e C para que P de x seja, sei lá, A menos 2 x ao quadrado mais 3 menos b x mais c seja nulo. Né? Eu quero que esse polinômio seja nulo. Então é bem simples. Eu vou pegar cada coeficiente, tá? Faltou um x aqui, né? X ao quadrado aqui, ó. Eu vou pegar cada coeficiente e vou igualar a zero, tá? Simples assim. Então, cada um vai ter que ser zero, ou seja, o A menos 2 tem que ser zero, A igual a 2. O 3 menos B igual a zero, o B tem que ser 3,
e o C tem que ser igual a zero. Isso aí a resolução para polinômio identicamente nulo. Igualdade de polinômios, né? Outro muito comum cair em prova. Determine, já coloquei um exemplo aqui para adiantar. Determine os valores de A, B, C, D e E para que o polinômio P de x seja igual a Q de x, sendo P de x está aqui o polinômio e Q de x também está aqui. Então, quando a gente tinha lá o polinômio nulo, a gente pegava cada coeficiente igualava a zero. Aqui a gente tem uma igualdade de polinômios, então, ou seja, seus coeficientes têm que ser iguais. Ou seja, o coeficiente de x à quarta tem que ser igual ao coeficiente de x à quarta. Esse coeficiente tem que ser igual a esse. O de x ao cubo tem que ser igual, né? Esse aqui é o b menos 3, ele tem que ser igual ao coeficiente de x3, no caso não tem que ser igual a zero. O coeficiente de x2 tem que ser igual ao coeficiente de x2 e assim sucessivamente. Então o que você vai fazer aqui é simplesmente montar as equaçõezinhas, ó. O A, coeficiente de x4, de um lado é A, do outro é de P é A, de Q é 2. Então A é igual a 2. Você já acha o valor direto aí. Coeficiente de x3, você tem lá, ó, de um lado é 0, do outro lado é b menos 3. Então eles têm que ser iguais. Coeficiente de x2, do lado de cá, do P, é 5, do lado do Q é 2c menos 1. Tem que ser iguais. Coeficiente de x, expoente 1, né? Vai ser do lado D, do outro lado 1. Lembrando, né, gente, que quando não tem o valor numérico aqui, daqui x, a gente sabe que é 1x. E o termo independente do lado de cá é menos b, do outro lado é e. Então você monta um sistema grande aí, né? Aqui você já sabe que a é 2, já está direto, a sendo igual a 2, não tem segredo. Daqui você, deu um errinho aqui. Daqui você determina que o b é igual a 3, achou o valor de b. Daqui você determina que fica 6 igual a 2c, né? O menos 1 passa positivo, portanto o c vai dar 3, achou o valor de c. O que está faltando? O d já te deu, direto, não vai ter que fazer continha. E lembrando que o e, ele é menos b, só que o b, a gente viu lá em cima que é 3, então é menos 3, você achou todos os valores aí de A, B, C, D e E, bastando para isso igualar os coeficientes. Bom, para fechar a aula de hoje, eu vou fazer alguns exercícios, né? Eu vou chamar essa parte de exercícios resolvidos, como vem nos livros, para vocês terem uma noção de como que isso é cobrado nas atividades referentes a esse conteúdo. Então, por exemplo, a primeira aí, ó, determine m pertencente a reais para que o polinômio p de x, esse polinômio grandão aí, você está vendo que tem uma letra m aí, a gente vai saber para quê, para que ele seja de grau 3. Então, para esse polinômio todo aqui, para ele ser de grau 3, o que é necessário? A gente viu que o grau do polinômio é determinado pelo coeficiente do maior expoente. Então, se eu quero que ele seja grau 3, esse m menos 4 aqui, não pode zerar. Porque se zerar, vai sumir o grau 3. Então, consequentemente, a resolução para fazer essa questão aqui é simplesmente eu falar que o m menos 4 ele tem que ser diferente de zero. Porque aí eu não vou sumir o coeficiente de grau 3, né? Ele vai permanecer lá. Então, o m tem que ser diferente de 4. Se eu colocar a resposta bonitinha lá, né? A solução seria m pertencente aos reais, tal que m diferente de 4. Então, para qualquer valor de m diferente de 4, esse polinômio tem grau 3. Agora, vamos pensar. Eu quero que ele seja de grau 2. Para ele ser de grau 2, isso aqui, que é o grau 2, não pode zerar, mas esse aqui tem que zerar. Porque senão vai ser grau 3, né? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o m menos 4 tem que dar zero. E a segunda coisa que tem que acontecer, o m ao quadrado menos 16
tem que ser igual, aliás, diferente de zero. Então, é necessário que essa parte suma e é necessário que essa parte não suma. Então, a gente vai ter uma situação complicada aqui, ó, porque aqui vai dar m igual a 4 e aqui o m ao quadrado é diferente de 16, m é diferente de mais ou menos raiz de 16, que é 4. Aí eu cheguei numa ambiguidade. Como é que o m vai ser 4 e diferente de 4 ao mesmo tempo? Então, solução, não existe m pertencente a reais que satisfaça essa condição. Então, a solução aí é um conjunto vazio, né? Não tem solução. E para que seja de grau 1, aí agora acaba que a resposta da anterior te ajuda, né? Porque se o m for exatamente 4, vai zerar essa parte e vai zerar essa parte. Mas não zera essa, porque 4 mais 4 dá 8, né? Então, matou a questão aí, ó. Basta colocar m igual a 4. Já fizemos a resposta na anterior. Então, a solução, 4. Tranquilo? Então, esse seria o primeiro exercício aqui dos exercícios resolvidos. Vamos ver mais um. Reduzir um pouquinho aqui. Questão 2. Dados P de x, menos 3x3 mais x2 mais x menos 2, e g de x, x3 menos x2 mais x menos 1, calcule P de menos 1 mais g de 1. Então, o que seria P de menos 1? É simplesmente eu colocar lá no lugar de x, né? Eu quero P de menos 1, eu vou fazer lá, ó, vai ser menos 3, menos 1 ao cubo, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1, menos 2. E é resolver a continha, né? Aqui vai dar 3, mais 1, menos 1, menos 2. Então, resposta final aí vai dar 1. Depois eu faço o g de 1. Então, o que é g de 1? Vou lá na função g, deu um errinho aqui na mesa. Então, g de 1 vai ser 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 1. Só estou substituindo no lugar do x, colocando o valor 1, né? E aí é continha, né? Vai dar aqui um cuidado aqui que o pessoal erra muito, ó. Bom a gente resolver isso aqui mais devagar para o pessoal perceber, ó. Que é 1 ao cubo. Esse menos, ele não está sendo elevado ao quadrado. É só o x que está elevado ao quadrado. Então muita gente erra aqui, coloca menos 1 ao quadrado e fala que é mais 1. Só que o menos não está ao quadrado, é só 1 que está ao quadrado, tá? Então a resposta aqui, ó, vai ficar 1 menos 1 mais 1 menos 1. Isso aí já vai dar 0, né? Então, como eu quero P de menos 1 mais G de 1, resposta vai dar 1 mais 0, que dá 1. Se eu não tiver errado, continha aí. Questão 3, mais uma questão resolvida para a gente aqui, ó. Se P de x é igual a 2x3 menos kx2 menos 3x menos 2k, para que valores de k temos P de 2 igual a 4? Então, mesmo esquema, ó, só no lugar do x colocar o 2, então 2 ao cubo, menos k vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, menos 2k. Isso eu sei que já vai dar, se eu substituir o 2, está falando lá, ó, P de 2 é 4, isso aqui vai ter que dar 4. Então, basta igualar. Vou ficar com 2 ao cubo 8, 2 vezes 8, 16, menos 4k, menos 6, menos 2k, igual a 4. Aí é continha, menos 6k, do lado de cá, né? Aqui já tem o 4, vou deixar quietinho. 16 menos 6 dá 10, passa para o lado de cá, menos 10. Vou ficar com menos 6k igual a menos 6, k vai dar 1. Outra questão agora relacionada à identidade, né, de polinômios. É muito comum cair esse tipo de questão aqui, ó, com expoente, com os polinômios, né, eles em fração. Então, eu tenho 1 sobre o polinômio x3 menos 1 igual a sobre o polinômio x menos 1 mais bx mais c sobre x2 mais x mais 1. Uma observação que vocês podem ter quando se deparar com uma questão dessa é que esse termo
geralmente ele já vai ser o MMC, porque se você multiplicar esse por esse, vai dar justamente aquilo lá, ó. X ao cubo menos 1 é x menos 1 que multiplica x2 mais x mais 1, né? Para quem lembrar lá, os produtos notáveis. Então, eu vou reescrever aqui, ó, 1 sobre x3 menos 1 é igual. Esse produto, vou pôr devagarzinho, x menos 1 que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. Lembrando, né, soma de fração. Eu pego o MMC, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, se eu dividir esse por esse, vai cancelar o x menos 1, vai dar justamente esse aqui, ó. Então, vai ficar A, que multiplica x2 mais x mais 1, mais bx mais c, que multiplica, aí o que eu vou fazer lá? Ó? O MMC dividido por esse, vai dar esse x menos 1, né? Vai dar aquele lá, vezes bx mais c. Então, vezes x menos 1. E aí agora é continha, né? É um pouquinho chato porque tem que fazer essas operações aí, ó, x3 menos 1. Vamos fazer juntos aqui devagar. Então, o primeiro outra coisa que eu já vou colocar aqui logo, como eu sei que esse produto aqui de baixo dá x3 menos 1, vou escrever menos termos, eu vou pôr x3 menos 1. Agora, olha só, A vezes x2, vamos fazer aqui com as setinhas para vocês observarem, ó. Então, vai ser esse vezes esse vezes aquele, esse vezes esse, ó. O que vai dar? AX2 mais AX mais A. Agora, aqui, ó, BX vezes X vai dar BX2. BX vezes menos 1 vai dar menos BX. C vezes X vai dar CX. E C vezes menos 1 vai dar menos C. Vou uma setinha aqui. E agora sim, ó, o que eu preciso ter cuidado aqui? x3 menos 1. Vamos fazer bem devagarzinho essa primeira, para depois já dar as dicas para a gente fazer mais rápido. Então, olha só. Os termos quadráticos, ó, x2, eu tenho o A e tenho o B, né? Então, já posso pôr junto aqui, ó, em evidência. A mais B, os dois são positivos, então A mais B, x2. Os termos em x, eu tenho AX, eu tenho menos BX e eu tenho CX. Então, na verdade, eu tenho A menos B mais CX. Então, vamos lá. Mais A menos B mais C, X. Termo independente, eu tenho A menos C. Então, mais A menos C. Isso tudo sobre x3 menos 1, né? Agora, pessoal, é aquela ideia lá da identidade, né? Eu vou igualar os coeficientes de mesmo grau. Então, se eu pensar lá no segundo membro da igualdade, esse x ao quadrado, eu não tenho ele do lado de cá. Então, significa dizer que esse A mais B tem que ser zero. Eu também não tenho x, termo de primeiro grau, do lado de cá. Então, esse A menos B mais C também tem que ser zero. Então, A menos B mais C também tem que ser zero. E, finalmente, o A menos C é o termo independente, do lado de cá é 1. Então, significa que o A menos C tem que ser igual a 1. Isso é um sisteminha que aí agora a gente tem que resolver, né? Então, por exemplo, se eu pegar essas duas primeiras aqui, ó, e somar, eu vou cancelar os B, né? Observe que aqui está mais B, aqui está menos B. Então, se eu somar as duas, vai dar 2A, vai dar 2A mais C igual a zero. E como eu sei dessa terceira que A menos C é igual a 1, eu monto esse sisteminha primeiro aqui, ó. Ao somar, eu vou ter que 3A é igual a 1, A vai dar 1/3. Então, descobri o valor de A, né?
Agora que eu sei o valor de A, eu substituo nas anteriores lá, eu sei que A menos C é 1, ó, então automaticamente, ó, daqui, vou colocar de outra cor para não confundir, daqui eu sei que A menos 1 é C, né? Ou seja, o C ele vai valer A, que é 1/3, menos 1. Então, o C vai dar menos 3 mais 1, menos 2/3. Está aí o valor de C. E se eu pegar a primeira lá, ó, eu sei que A mais B vale 0. Então, B é igual a menos A, ou seja, B é menos 1/3. Está aí resolvido toda a questão. E para fechar, mais um exemplo aqui de variação, né? Calcule os valores de MNP para os quais o polinômio é nulo. Eu acho que eu já até fiz uma dessa lá na explicação, né? Simplesmente eu vou pegar, sempre que se ele é nulo, todos os seus coeficientes têm que dar 0, né? Então, M é 1/2, já acha que é a resposta. O 5n menos 2 também tem que ser 0, tá? 5n menos 2 igual a 0, n vai ser 2/5, tá aí o valor de n. E 3 menos 2p também tem que ser 0, p vai dar 3/2. Então, basicamente, até a identidade de polinômios a gente tá resolvido aí, tá? Então, até a próxima aula, quando vocês vão ver mais conteúdos, nós vamos ver as operações com polinômios.